Em Gênesis 25 acontece o término da trajetória de Abraão e o início do ciclo da história de seu filho Isaque e sua descendência. Deus coordena essa nova jornada, protegendo a geração da promessa, ao mesmo tempo que mostra seu poder aos povos vizinhos e às decisões humanas. Abraão teve outra esposa chamada Quetura, que teve 6 filhos, destes vieram 7 netos e 3 bisnetos. Isso mostra que estava sendo cumprida a promessa de Deus a Abraão que seria pai de muitas nações. Abraão ainda cuidaria de Isaque e de seus descendentes. Isaque, que era o primogênito, teria os principais direitos de herança, os outros filhos também teriam, e a solução de Abraão foi dividir seus bens. Tudo o que tinha ele dividiu. A maior parte ficou para Isaque e o restante para os outros filhos. Os outros filhos de Abraão foram enviados para o leste no Oriente em Canaã, pois assim não haveria no futuro disputa entre eles da terra prometida. Abraão viveu 175 anos, morreu feliz, idoso e saciado de dias, sendo sepultado com os restos mortais de seus antepassados na gruta de Maquela, onde também estava enterrada sua esposa Sara. Depois de sua morte, Deus abençoou seu filho Isaque, que habitou junto ao poço. Ismael, o filho que Abraão teve com a serva Agar, teve sua descendência e viveu até 137 anos. Abraão foi um homem temente a Deus, ele obedeceu todas as instruções dele, respeitando e temendo os homens de autoridade, tendo um espírito nobre sem cobiça. Sabia perdoar e interceder pelos outros, tinha um amor fiel por Deus, soube crer em Deus quando não havia sinais visíveis e sua fé determinou o tema do Antigo e Novo Testamento. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, que era filha de Batuel de Padã-Ara. Assim como foi com sua mãe Sara, sua esposa Rebeca também não podia ter filhos. Por isso Isaque clamou a Deus, que ouviu sua prece e engravidou sua esposa. Rebeca se afligiu devido a uma intensa movimentação em seu ventre, buscou a Deus, que a respondeu. Há 2 nações em seu ventre, isso a fez saber que teria gêmeos. Ambos seriam totalmente diferentes e seriam pais de povos distintos. Deus também revelou a Rebeca que os descendentes de seu filho mais novo dominarão os descendentes do filho mais velho, que os serviriam. O nascimento dos filhos gerou uma grande afeição dos pais por serem diferentes e seus nomes foram dados conforme suas aparências. O primeiro filho, que era ruivo e peludo, foi chamado de Esaú-Edom, cuja cor é avermelhada. Já o segundo filho de Jacó, pois ele segurava o calcanhar de seu irmão quando nasceu. Isaque tinha 60 anos quando seus filhos nasceram. Conforme os meninos cresciam, a diferença entre eles ia se intensificando. Esaú tornou-se um hábil caçador e Jacó era um homem tranquilo e morava em tendas. Por suas personalidades, os rapazes geraram gostos diferentes nos pais. Isaque preferia Esaú, porque ele apreciava a caça, já Rebeca preferia Jacó por ser serena. Rebeca confiou a Jacó a mensagem que Deus havia lhe dito, antes do nascimento. Pelo costume, o filho primogênito era o herdeiro legal de toda a comunidade do pai e também era permitido, mediante acordo, a primogenitura ser transferida para um irmão mais novo. Então, pela sua saciedade, Jacó aproveitou um momento fraco de seu irmão Esaú, quando ele estava fisicamente esgotado e faminto, depois de uma caçada. Jacó, que cozinha muito bem, preparou pão e cozido de lentilhas para seu irmão e oportunamente se pôs a negociar com Esaú, que estava com fome, sem se importar com seu direito de primeiro herdeiro. Esaú, então, acaba vendendo sua primogenitura em troca desta gentileza perspicaz de seu irmão Jacó. Assim Esaú desprezou sua primogenitura. Vemos que Abraão teve uma vida abençoada e longa. Esse é o desejo de Deus para nós. E que Isaque, como sacerdote de sua família, intercedeu em oração por muitos anos para que Deus abrisse a madre de Rebeca e assim desse continuidade à sua linhagem abençoada. Mas, sabemos que isso já era uma promessa de Deus a essa família. Creio que Deus assim fez para manter Isaque em obediência. Então, os anos que ele teve que orar para que Rebeca engravidasse o mantiveram nessa condição. Em tudo há um propósito em Deus. Também vemos que Esaú vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. Essa ação denota o quão imediatista e inclinado aos prazeres da carne ele era, e que não valorizava a obediência e as bênçãos que Deus havia concedido para sua família. Assim,
observamos que Deus é leal às suas promessas, mesmo que o tempo transcorra e as situações alterem. Pois não podemos colocar Deus dentro dos nossos anseios ou parâmetros humanos. Também compreendemos as sequelas das escolhas. Porque quantas vezes corremos o risco de trocar valores permanentes por prazeres momentâneos? Isso nos desafia a valorizar a fé, a herança espiritual e a promessa de Deus acima das imposições e desejos do momento. Deste modo somos lembrados de que o plano de Deus continua e prossegue, com ou sem o nosso destaque. Pois cada propósito, detalhe e escolha tem um sentido na ampla história de remissão que Deus está estruturando. Deus de sabedoria. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais mensagens inspiradoras.